Bom, mais uma vez, bom dia. O meu nome é Fábio Pacheco, sou especialista da Navita em gestão de mobilidade e falaremos hoje, em nossa apresentação, em como poderemos profissionalizar a nossa gestão de dispositivos móveis. Então, teremos aqui alguns pontos interessantes a serem abordados e falaremos também da nossa estratégia. Então, temos aqui, né, essa questão que hoje se torna urgente nas empresas, que é gerir esses recursos. Temos smartphones, temos tablets e até mesmo notebooks. E não temos uma gestão própria. Muitas empresas não têm uma gestão madura destes recursos. Então temos essa apresentação para ajudar as empresas a terem um norte. Como faço para conseguir uma gestão mais eficiente e eficaz e mais profissional também? Porque muitas vezes temos problemas em ter, né, um relatório fiel de nossos recursos, de distribuir nossas aplicações. Então, a nossa apresentação ela tem aqui 4 tópicos. O primeiro, nós falaremos sobre a estratégia de mobilidade. O que a empresa precisa pensar para ter uma estratégia de mobilidade? É simplesmente colocar dispositivos na rua e torcer pelo melhor? Ou se tem que ter um plano, se mirar aonde chegar? Depois de ter uma estratégia, precisamos pensar no que esses dispositivos carregam. Então, nós temos a questão da segurança da informação. É muito importante que tenhamos nos nossos dispositivos informações adequadas e que garantemos que tenhamos segurança nesses dispositivos, que essas informações não fiquem soltas, que elas possam se perder. Então, temos que pensar na segurança também. E temos que prevenir que os dados se percam. Então, temos que ter uma política e temos que pensar em como faremos para que esses dados não fiquem à mercê de alguma invasão ou até mesmo de um vazamento de informação. E por último, quando devemos ou como devemos utilizar uma ferramenta de gestão de dispositivos móveis, que são as ferramentas de MDM, no inglês Mobile Device Management. Então, passaremos por esses 4 pontos, e destes 4 pontos teremos todas as informações, discutiremos brevemente em como podemos olhar para estes pontos e trazer o melhor para as nossas empresas. Então, começando aqui pela estratégia de mobilidade, nós temos todas as informações, né? Temos que pensar em como a nossa empresa gostaria de ser vista e como ela pode levar esses recursos a ter o máximo. Então, hoje, como eu disse para vocês, é uma questão urgente. As empresas elas precisam utilizar smartphones e tablets, precisam utilizar até mesmo notebooks. E por que existem? Isso, claro, fora do escritório. Mas por que existe essa necessidade? Então, a mobilidade ela existe para uma maior agilidade na comunicação. Um funcionário, um diretor, um gerente, um analista, um consultor, quem quer que seja, com uma ferramenta de mobilidade, seja um smartphone ou qualquer outra, ele pode atuar, responder, ele pode tomar decisões fora do seu posto de trabalho e de maneira ágil. No momento que ele recebe, ele já consegue responder. A mobilidade também veio para reduzir os custos de deslocamento e impressão de material. Um representante comercial que pode fechar um pedido simplesmente utilizando um smartphone ou tablet, ele evita de carregar um monte de formulário, um monte de prospects, um monte de folders, catálogos e entregar isso para clientes. Ele pode simplesmente mostrar no seu dispositivo móvel e depois enviar um link por e-mail, onde o cliente pode ter acesso às mesmas informações. E também diminui o custo de deslocamento. Com uma ferramenta adequada, ele pode fazer até mesmo videoconferência, utilizando Wi-Fi, rede 4G, mas ele não precisa atravessar, por exemplo, a cidade de São Paulo em um dia de jogo da Copa, onde o rodízio se estende. Claro que isso é uma necessidade pontual hoje, onde temos esse grande evento em São Paulo, mas imagina um trânsito da cidade ou sair de um lugar e ir para outro para simplesmente prestar uma consultoria, um suporte, algo de 20, 30 minutos, que ele pode fazer um conforto, com segurança, utilizando uma ferramenta móvel. E também, claro, se ele pode responder um e-mail, acessar a rede da empresa, pegar algum arquivo, ele não precisa sair da sua casa num fim de semana, num horário de plantão, à noite, madrugada, tanto faz, para se logar no seu computador e pegar um arquivo dentro da sua rede. Então também tem essa vantagem. Também garante a vanguarda tecnológica, empresas são muito bem vistas por utilizar recursos de mobilidade, causa um impacto diferente em uma apresentação, caso um executivo ou um gerente vai fazer uma apresentação sobre relatórios e utiliza o seu smartphone ou tablet, ou até mesmo em uma reunião,
sem precisar fazer uma apresentação, mas consegue pegar as suas informações dentro do seu dispositivo móvel, causa uma impressão muito mais positiva do que aquele que chega com uma pasta, uma mala, abre, tira um monte de papel e que muitas vezes fica confuso. Então, a vanguarda tecnológica é muito bem vista pelas empresas. Se é mais competitivo, também pode ter uma flexibilidade maior de horas de trabalho. Então, eu posso planejar o meu dia e sei que eu posso responder às pessoas utilizando meus recursos móveis. E também eu tenho mais conforto e segurança. Uma vez que eu posso planejar o meu dia e ter maior flexibilidade, eu consigo planejar as minhas atividades, os meus recursos, usar melhor os meus recursos, tirando proveito dessa nova ferramenta. Então, uma vez que eu tenho uma estratégia de mobilidade, eu preciso traçar um plano, né? Eu tenho uma ideia do que eu quero chegar, quero ser melhor visto no mercado, quero ter mais agilidade. Então, eu preciso traçar um plano. E como eu faço isso? Então, nós temos aqui esse quadro que nos mostra, né? Nós começamos através de uma situação, né, o levantamento da situação atual, que nós chamamos de assessment. Então, é muito importante ler o que a empresa tem, o que ela precisa e o que ela tem no momento. Então, nós veremos o que a empresa tem, né? E aí podemos dizer, olha, a empresa ela precisa melhorar. Nós checaremos a maturidade da mobilidade corporativa. Então, peguemos uma empresa como exemplo. Digamos que temos uma empresa de serviços e ela tem dentro dessa empresa 200 smartphones e tablets que são utilizados pelos seus funcionários. A primeira coisa a se fazer é verificar, levantar a situação atual. Então, quem usa esses tablets, quem usa esses smartphones, para que utiliza, que informações eles acessam. Eu gostaria que vocês se perguntassem se vocês já conseguiriam de primeira responder esta questão. É muito raro no Brasil, e confesso que em muitas empresas do mundo também, sendo multinacionais ou não, as pessoas terem ideia dessa situação atual da empresa. Muitas vezes, tudo bem, eu tenho smartphone e tablets aqui e acesso um e-mail, mas espera aí, quem acessa e-mail? Qualquer pessoa? Ou existe uma distinção por cargo? E esses smartphones e tablets, todos eles são da empresa ou são tablets e smartphones de funcionários também? E caso sejam de funcionários, existe algum controle de acesso? Ele consegue, por exemplo, simplesmente se conectar ao Wi-Fi e acessar a rede? Ele consegue configurar a VPN? Verificamos qual é a situação atual e também a maturidade da mobilidade corporativa. A maturidade não é se existe smartphones ou tablets. A maturidade é como ele é gerido. Ele é gerido através de um sistema? Existe dentro, por exemplo, um ERP ou uma outra ferramenta automatizada que faz a junção do recurso que o usuário está utilizando, o dispositivo móvel, com a matrícula, com o cadastro dele no RH? Ou simplesmente existe uma planilha no Excel que toda vez que existe uma mudança, um analista vai lá e preenche? Se este é o caso, alguém pode ter esquecido de preencher. Essa planilha pode ter sido preenchida e não foi salva. Então toda aquela alteração do dia não foi registrada. Caso exista uma planilha, que é um controle não tão forte, essa planilha tem senha, qualquer pessoa pode chegar lá e abrir. Se alguém perder essa planilha, está num pendrive, essa pessoa que fez essa atualização estava no táxi ou no carro, no metrô, não sei, perdeu. Qualquer pessoa pode pegar lá e ter acesso a todos os telefones das pessoas que trabalham na empresa? Será que essa é uma maneira segura? Então, depois de levantar a situação atual, verificar qual é o nível de maturidade e traçar um plano para que essa maturidade aumente. Então, nós temos outras caixas aqui, começando por visão do negócio, necessidades e tendências da mobilidade da sua empresa. Então, quando nós falamos de visão do negócio e necessidades e tendências, nós pensamos o que essa empresa faz, o que ela necessita e para onde o mercado que essa empresa atua vai. Então, tendo essa visão, sabendo como é agora, qual é a maturidade, nós podemos ver, alinhando com o que a empresa faz e o que ela precisa, e também para onde o mercado vai, qual é a melhor estratégia, qual é o melhor caminho a se tomar. E aí na quarta caixa nessa coluna, embaixo de maturidade da mobilidade corporativa, nós também pensamos em melhorias em tecnologia, processos e serviços. Melhorias em tecnologia. A empresa precisa, por exemplo, distribuir conteúdo. É uma empresa farmacêutica e precisa mandar os catálogos para os representantes comerciais. Ou é uma empresa de logística, a qual possui um aplicativo que controla as entregas.
Então, o que ela precisa? Ela precisa de um hardware potente, de uma marca que possa suportar a necessidade dela. Então, eu tenho essa necessidade, mas foi decidido que teremos smartphones e tablets de R$ 200 comprados de uma marca desconhecida. Será que é a melhor estratégia? Será que o hardware dele vai aguentar? Será que o aplicativo vai ser compatível? Qual é o sistema operacional? Isso me traz segurança? Então, vamos lá levar a melhor opção para vocês. Processos, então, quando formos fazer vamos atuar sobre alguma necessidade, existe um procedimento, existem processos que devem ser seguidos que garantirão o resultado. E os serviços de mobilidade, que podem ser a gestão, a empresa pode optar por ela mesma fazer a gestão, ou ela pode optar por contratar uma empresa terceira. Mas os serviços de mobilidade vão não só passar por planos de dados, planos de controle e gestão, mas também pela qualidade que será percebida pelo usuário final. E também as medidas e métricas. Relatórios são muito importantes para garantir que todo aquele investimento feito terá retorno. Vocês podem ver que existe uma relação entre um quadro e outro, né? Uma caixa e outra. Então, nós nos perguntamos qual é a visão da empresa, onde estamos agora, aonde queremos estar, como chegaremos lá e se nós chegaremos lá. Com o último quadro aqui, com a última caixa, medidas e métricas, nós podemos provar se chegaremos lá ou não. E aí, do lado esquerdo, podemos ver qual é o atual nível de maturidade de MDM, né? No caso de gestão de dispositivos móveis. Eu falei sobre todas essas situações, todas essas questões, para que nós possamos responder aonde estamos agora e onde queremos estar. E com estas respostas, depois de ter todas essas informações, um especialista, alguém envolvido nesse mercado, pode sim identificar qual é a melhor estratégia para a sua empresa. Então, eu gostaria que todos vocês refletissem e pensassem, bom, eu consigo responder aonde eu estou agora e aonde eu quero chegar? E aí, com todas essas informações, vocês podem pensar em uma estratégia, como melhorar o uso de mobilidade dentro da empresa de vocês. Tá? Então, quando falamos de estratégia, simplesmente falamos aonde estamos e aonde queremos estar. E isso passa por vários questionamentos. Então, uma vez que falamos de estratégia, bom, tudo bem, definimos que a nossa empresa quer aumentar os seus recursos, quer maximizar o seu investimento, quer ser bem vista pelo mercado, ou quer ter uma vantagem competitiva que faça dela uma líder em seu segmento. Tudo bem, será adotado smartphones e tablets. Ótimo, mas toda a informação que irá para esses smartphones e tablets está segura? Quando falamos de segurança da informação em dispositivos móveis, você vê muitos questionamentos, lemos muita coisa na internet, lemos muita coisa nas notícias, dizem que existem vírus, dizem que temos problemas, que o mundo vai acabar. Eu gosto de resumir isso em 2 pontos. Por que precisa ter segurança? 1. Devido ao caráter corporativo. Informações da empresa estão sendo divulgadas, estão sendo acessadas fora do escritório, e isso é importante que seja controlado. E 2, por conter informações pessoais. É simplesmente isso. Por que esses 2 pontos apenas e não outros? Primeiro, eu tenho lá informações da empresa que, se vazarem, podem criar problemas. Vamos imaginar que estamos falando de um órgão governamental ou de uma grande empresa que tem uma negociação enorme com um grande parceiro, e essas informações vazaram, foram para a mídia e tudo foi por água abaixo. Então, é importante que tenhamos segurança nessa informação. E informações pessoais também são importantes, mesmo para a empresa. Por que mesmo para a empresa? Porque quando falamos do caso da empresa, eu tenho lá informações do funcionário, para onde ele vai, de onde ele veio, com quem se relaciona. E isso é muito importante, que garantimos que tenha uma segurança também. Porque se você pensar que o funcionário ele foi roubado e agora eu sei onde ele mora, eu sei aonde ele frequenta, com quem se relaciona, eu também posso extrair outras informações dele. Então temos que garantir a segurança corporativa e a segurança também do funcionário da empresa. E aí, como podemos garantir essa segurança? De formas bem simples. Com os nossos recursos atuais, nós temos como garantir que os dispositivos tenham criptografia de hardware, não só no dispositivo em si, mas também como nos cartões de memória que ele utiliza. Isso é super importante. Muitos de vocês, claro, tenho certeza que possuem smartphone. E quando possuem smartphone, nós temos a possibilidade de criptografá-los.
E como nós fazemos isso, né? Não importa se é um smartphone com Android ou com iOS, nós temos como ter essa segurança. E isso é muito importante, porque caso eu perca o meu telefone, alguém pode conectar um cabo e extrair as informações no computador. Se eu tenho ele criptografado, isso nunca ocorrerá. Então, é importante pensar nesse lado. Não importa o smartphone que vocês tenham, vocês podem ter a possibilidade de criptografá-lo. Também é muito importante garantir que ele tenha uma senha. Em caso de não ter o meu dispositivo perto de mim, alguma pessoa pode chegar lá e acessar as informações como se fosse dele. Mas com uma senha, eu garanto o nível de segurança. E hoje, as senhas estão bem sofisticadas. As senhas elas podem ser utilizadas tanto como numérica, como alfanumérica e até mesmo reconhecimento facial ou de digital. Então tem uma segurança muito grande. E também tem que garantir a utilização de softwares e sistemas operacionais confiáveis. E como eu faria isso? É bem simples, né? Precisamos ter softwares homologados, precisamos ter sistemas operacionais confiáveis. Hoje, se tem, por exemplo, sistemas operacionais customizados na internet. E muitos usuários que são curiosos ou gostam de tecnologia simplesmente personalizam seus dispositivos. Eles acreditam que seus dispositivos funcionarão melhor, serão mais rápidos, terão mais recursos, mas isso é uma falha de segurança para a empresa. Alguém pode ter criado um aplicativo que vai se aproveitar dessa customização para roubar alguns dados. Então, é necessário que se tenha um controle que só garanta a utilização de softwares e sistemas operacionais que tenham sido homologados pela empresa. Esses três principais pontos garantem a segurança tanto corporativa quanto pessoal. E é muito importante que eles sejam pensados. Ok? Foi relatado aqui que está ocorrendo um eco. Eu também estou ouvindo, tá? Mas, bom, eu não consigo. Bom, agora melhorou. Cliquei aqui em deixar mudo, todo mundo consegue me ouvir melhor agora. Caso tenha algum problema com eco, por favor, relatem como já foi feito. Muito obrigado pelo feedback. Então falamos um pouco de segurança, né? Eu sei que se vocês conversarem com um especialista em segurança, ele vai dizer, ah, não, mas tem a porta no firewall, tem a questão de acessar a rede, tem a VPN, tudo isso é importante. Mas comecem pensando que a segurança é necessária devido ao caráter corporativo e também pelas informações pessoais que existem no dispositivo. E passando por esses três pontos, nós já eliminamos muitos dos problemas que podem ocorrer. Depois de pensar na segurança, ok, o meu dispositivo está seguro, mas nada garante que os meus dados não se perderão. Quem é especialista em segurança ou quem já trabalhou com segurança sabe que não importa se eu tenho a melhor ferramenta, se eu tenho o melhor antivírus, se eu tenho a melhor política. O meu ponto fraco sempre está no usuário. Ele pode cometer uma falha. Então, como é que eu posso prevenir que os meus dados sejam perdidos? Como eu posso me proteger nesse caso? Então, nós temos que pensar em algumas coisas. E hoje, essas coisas estão bem desenvolvidas. Existem muitos bloqueios possíveis, muitos controles possíveis. E olha só, não sei se algum de vocês já pensou nisso, mas uma delas é o bloqueio de print screen. Não importa o sistema operacional que eu tenho hoje em smartphones e tablets, eu posso simplesmente dar um print screen da tela. Então, se eu tenho um e-mail corporativo e eu recebi uma informação confidencial, eu posso, dentro da minha ferramenta de gestão ou em outras formas também, bloquear o envio daquele e-mail para um domínio externo. Então, eu recebi um e-mail da minha empresa e eu não consigo mandar para fora. Perfeito. Mas se a pessoa tirar um print screen da tela, ela vai ter a mesma informação e através do e-mail pessoal dela, ela pode compartilhar para quem ela quiser, inclusive até numa rede social. Então é muito importante que eu bloqueie o print screen da tela. E eu faço isso remotamente. Eu aviso o usuário através de um termo, né, que ele terá algumas restrições, mas é uma forma de eu garantir a segurança. Imagina que eu tenho lá um contrato que será negociado, eu tiro um print screen, mando para um concorrente, ele vai lá e cobre a oferta. Então, bloquear o print screen da tela, tirar aquela captura de tela, é uma ação bem prudente, é uma ação bem importante. Existe também a containerização. O que é isso? Eu crio dois ambientes, eu divido o meu dispositivo em ambiente pessoal e em ambiente corporativo. Significa que eu tenho de um lado um ambiente que funciona com as minhas informações do dia a dia e do outro lado as minhas informações da empresa. E eles não se comunicam. Dentro do ambiente corporativo as informações são criptografadas, elas possuem segurança. Eu não tenho como, por exemplo, do meu e-mail pessoal,
acessar as informações corporativas. Eu não consigo nem tirar print screen, nem tirar foto, nem trocar, baixar um aplicativo do lado pessoal e passar para o lado corporativo. E vice-versa. Eu não consigo, como se fosse o meu computador, né? Dentro do lado corporativo, dar um Ctrl C em um texto, uma página da intranet, ou mesmo dentro de um e-mail, e depois um Ctrl V do lado pessoal. Não tem copiar e colar. Eles não se comunicam. Eu também posso, além de trabalhar com a containerização, que me permite acesso seguro a aplicações e conteúdo criptografado, ter um controle de e-mail. Então, uma vez que eu tenho no meu dispositivo o e-mail corporativo, eu posso bloquear que ele tenha outros e-mails, e-mails pessoais ou de outras empresas. Porque existem pessoas que trabalham em mais de uma empresa, prestam consultoria, etc. Mas se for usar um recurso que a minha empresa está bancando, que está arcando, eu posso dizer que neste momento se usará apenas o e-mail da minha empresa para evitar vazamento de informação. E também restrições de compartilhamento. Então, tudo bem, bloqueei o print screen, fiz a containerização, controlei o e-mail, mas eu não bloqueei o compartilhamento por Bluetooth, por exemplo. Então, a pessoa recebe um arquivo dentro de um e-mail, um documento que seja, vai lá e compartilha por Bluetooth para alguém que está próximo. Ou por NFC, que é aquela tecnologia de aproximação, ou por Wi-Fi. Você pode ter uma rede Wi-Fi e fazer compartilhamento. Se é um iOS, existe o AirPlay. Eu posso utilizar e exibir em qualquer outro dispositivo da Apple, seja um Apple TV ou um Mac. Então, eu consigo criar restrições de compartilhamento. O mesmo vale para o Android. Eu posso utilizar o Chromecast, por exemplo, para projetar o que tenho dentro do meu navegador Chrome em uma televisão. Ou se eu tenho uma solução de algum fabricante também que faça esse broadcast, eu posso ter esse vazamento. Então, tenho que criar restrições de compartilhamento, impedir que meu usuário compartilhe com todos as informações que ele recebe em seu dispositivo. Então, não é apenas a segurança da informação, mas também a proteção de dados que deve ser pensada. E como eu faço para aplicar, então, essas questões? Eu profissionalizei a minha gestão, primeiro criando uma estratégia. Depois eu pensei em pontos importantes como segurança e proteção de dados. E aí eu preciso ter alguma forma de implementar, eu preciso colocar isso em prática. Então, uma das formas, uma forma bem eficiente de controlar esses recursos é utilizando ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis. Então, a primeira questão é, eu não sei se vocês conseguem responder isso de cabeça, mas mais uma vez se perguntem quanto a isso. Vocês sabem quantos dispositivos vocês têm na empresa utilizando recursos da companhia em si, como e-mail, acesso à rede, etc.? Isso é muito difícil que saibam responder. Algumas empresas dizem, temos 300 dispositivos, e quando subimos um relatório tem 450. Estão pagando por esses 450. Então é uma forma de se ter um relatório apurado de quantos recursos e o que eles estão utilizando. Eu consigo ter uma lista, inclusive, de aplicativos ou de configurações que esses aparelhos têm. Quem os utiliza? Qualquer funcionário, gerente, coordenador, supervisor, presidente, quem os utiliza? Quem os está utilizando nessa hora? Quando temos uma ferramenta de gestão, muitas surpresas aparecem. No primeiro levantamento, conseguimos ver a situação atual. Quando implementamos uma ferramenta, conseguimos descobrir que existem parentes utilizando os dispositivos, namoradas utilizando dispositivos da empresa, pessoas que não, de fato, não trabalham na empresa, estão utilizando recursos da empresa e muitas vezes com o número telefônico da empresa, sem nunca ter pago por conta nenhuma. Então, nós conseguimos ver quem tem esse dispositivo, o que está fazendo e por que está com essa pessoa. Então, quem está utilizando, se de fato utiliza os recursos da empresa, se a empresa investiu 3 milhões na mobilização de um aplicativo, esse aplicativo está instalado nesses dispositivos, então nós conseguimos ter uma gestão mais profissional desta forma. Nós conseguimos ver também se alguma informação da empresa está sendo acessada, alguma informação importante, como por exemplo, temos lá um portal na intranet, temos um portal de intranet que tem informações que são cruciais para o fechamento de negócios. Podemos liberar acesso a um determinado grupo e esse grupo poderá acessar essas informações. E conseguimos ter relatórios de quando essas pessoas estão logando ao dispositivo e se elas estão utilizando os aplicativos corretos que dão acesso a essas informações. E o mais importante, né? Muita gente se, tudo bem, agora eu tenho a minha planilha, eu tenho as minhas informações, mas ainda não é uma gestão madura. Para quem ainda não tem uma gestão madura, eu lhe pergunto, o que eu posso fazer se eu perder o dispositivo ou for roubado? O usuário vai ligar à empresa quando ele voltar a trabalhar ou ele pode ligar a qualquer hora?
ele tem um suporte, por exemplo, 24/7, que vai garantir que aquele dispositivo seja bloqueado naquele momento e apagado todas as informações da empresa, ou ele vai ligar na operadora, num canal normal de comunicação, aguardar o tempo que for necessário para que bloqueiem o chip, mas as informações da empresa continuarão desprotegidas, para que no outro dia, às 9 da manhã, ele consiga falar com alguém da empresa que tomará alguma ação para que aquele dispositivo possa ou não ser bloqueado. Então, a ferramenta de dispositivos móvel, um MDM, ela permite toda essa gestão. Permite que eu bloqueie o dispositivo, que eu veja quem está utilizando, que eu saiba quantos dispositivos eu tenho e se as informações da empresa estão sendo acessadas. Além disso, eu posso, inclusive, dependendo da ferramenta, saber a localização exata através do GPS de onde esse dispositivo está. Então, uma maneira de ter esse controle é implementando uma ferramenta de gestão. E claro, né, se vocês pensarem nisso, é uma estratégia válida, eu quero ter uma ferramenta, existem caminhos a se tomar. A própria empresa pode fazer a gestão ou ela pode contratar uma empresa especialista para isso. É um caso bem pertinente em empresas grandes que não têm lá um conhecimento tão profundo dessa solução e contrata alguém para que possa ajudá-las a ter uma melhor gestão. Então, não é nenhum problema, existem esses dois caminhos a serem tomados. Eu sei que o tempo é curto, mas nós temos aqui, dentro do site da Navita, duas leituras que eu gostaria de recomendar. O primeiro é um estudo que a Navita fez com grandes empresas no Brasil sobre a maturidade corporativa. Então, vocês podem baixar, é um artigo, e nesse artigo terão lá dados estatísticos de como as maiores empresas do Brasil, foi uma pesquisa feita com CIOs, e também com coordenadores e gerentes de TI, sobre como esses recursos de mobilidade são gerenciados. Veremos qual é a nossa posição. Eu não vou dizer qual é a porcentagem de empresas maduras no Brasil, mas já posso adiantar que não são muitas. Mas é bem interessante que vocês possam acessar e baixar este artigo. E também existe um outro artigo que foi escrito, que é por que as empresas devem implementar MDM, que é Agenciamento de Dispositivos Móveis. Foi escrito por um dos nossos especialistas também, e existem lá algumas considerações importantes. Eu posso mandar, após o término dessa apresentação, esses links por e-mail para todos que participaram. Mas é bem interessante e é bem importante que vocês considerem todos estes pontos abordados. Como eu disse para vocês, a estratégia de mobilidade da empresa e a profissionalização passa por vários questionamentos e é muito importante que vocês os façam. Caso necessitem de informações, nós da Navita estamos à disposição e eu abro agora esse tempo final para perguntas. Eu sei que tem algumas que foram feitas, né, levantadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós temos aqui um par de minutos para conversar. Eu espero que tenham ficado satisfeitos com a apresentação. Bom, pessoal, me foi perguntado quais são os principais, né, fornecedores de gerenciamento de dispositivos móveis. Bom, nós da Navita trabalhamos com alguns, tá, que são bem posicionados no quadrante da Gartner, que é um instituto de pesquisa que avalia o meio corporativo e o mercado. Então, nós temos, além, né, desses parceiros, alguns que são ferramentas de nicho. Mas hoje, se vocês quiserem conhecer no nosso site, tem alguns exemplos, né, de nossas parcerias, vou até mostrar aqui para vocês, mas existem muitas possibilidades que se pode explorar, né? Entre elas, no site da Navita, se vocês encontrarem aqui as parcerias, nós conseguimos mostrar para vocês que trabalhamos com ferramentas de MDM. Então, temos aqui na parte do site da Navita, em parcerias, AirWatch, SAP Afaria, Mobile Iron, Good Technology, Trend Micro, BlackBerry, CA Technologies, todos eles são provedores de ferramentas de gestão. Então, se tem um sistema, e nesse sistema se pode fazer a gestão. Todos eles
possuem características próprias. Então, são boas ferramentas, podem entrar em contato conosco, nós damos mais detalhes, mas esses são os principais fornecedores, tá bom? Também temos parcerias com as operadoras. Aproveito e já respondo uma pergunta, tá? De um dos nossos participantes. E vamos lá. As operadoras brasileiras, elas possuem um serviço de gestão e a Navita é o parceiro que provê, né, o serviço junto com a operadora. Então, caso vocês tenham contato com a operadora também, seja necessário pensar nessa estratégia, nós estamos aqui para apoiar. Temos uma dúvida quanto ao gerenciamento através de uma dessas ferramentas e se conseguir realizar a ativação do dispositivo via a rede sem fio da operadora. Sim, sim. Se pode utilizar, existem opções, tá? Mas como podemos fazer uma ativação através da rede sem fio? Podemos enviar o pacote. Uma ferramenta de gestão, é necessário que seja instalado no dispositivo um cliente, um aplicativo que vai permitir a conexão entre o dispositivo e o sistema. Existem várias maneiras de se fazer isso. Uma é direcionando o cliente, né, a pessoa, o usuário, até a loja de aplicativos para que ele faça o download dessa aplicação através da loja do Google Play ou da loja da Apple, o iTunes. Isso é uma possibilidade. Outra é mandar o pacote, no caso de um Android é o APK, no caso do iOS um IPA, para o dispositivo através de um e-mail ou através da rede, da forma que for mais necessária. Mas se pode fazer a ativação do dispositivo utilizando a rede sem fio. Aí tem uma tabela de compatibilidade, tá? Os dispositivos gerenciados hoje vão desde os mais populares iOS e Android. Também existe a gestão para Blackberries e também existe a gestão para o Windows Phone. A única questão com o Windows Phone é que depende da versão. O Windows Phone, por ser uma plataforma mais nova e ser uma plataforma que a Microsoft tem investido bastante agora, tem a versão 6, que era o Windows Mobile, tem a versão 7, tem a versão 8 e por aí vai. Mas quando se fala de uma determinada ferramenta, é importante olhar a tabela de compatibilidade. Embora a ativação sem fio seja possível, algumas restrições podem ocorrer ou o método de ativação pode ser diferente, ok? Caso a pessoa que perguntou tenha mais dúvidas, pode até inclusive entrar em contato conosco para esclarecimento, mas basicamente a resposta é possível realizar a ativação por rede sem fio com algumas particularidades, algumas diferenças dependendo da plataforma, ok? Aproveitando que eu estou aqui no site da Navito, aqui na parte de conteúdo existem os artigos. Então temos aqui artigos sobre por que as empresas devem implementar o gerenciamento de dispositivos móveis. Esse primeiro artigo foi escrito por esse que vos fala, Fábio Pacheco. O segundo por nosso outro especialista, Igor. Temos aqui vários artigos interessantes que podem ser considerados dentro do ambiente corporativo e ajudar vocês com uma gestão mais eficiente e profissional. Ok? O nosso site também disponibiliza os webinars passados, então caso vocês queiram ter informações abordadas anteriormente, temos aqui outras informações também. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, eu me coloco à disposição. Temos aqui, o tempo já passou, né, do que foi reservado, e enviarei esses dois links, né, de leitura recomendada por vocês por e-mail. Caso tenham alguma dúvida ou alguma questão posterior, por favor, não hesitem em nos contatar. Muito obrigado pelo tempo de vocês e tenham um bom dia.